Alô, meus queridos! Hoje nós vamos falar sobre sensores de temperatura na cervejeira. Você sabe o que é? Para que serve? Como funciona? Não sabe? Fica comigo nos próximos minutos que a gente vai desvendar juntos. Queridos, sensor nas cervejeiras, para que serve? Querido, sensor na cervejeira, ele serve para duas coisas. Serve para te dizer a temperatura que o equipamento está trabalhando, ou seja, a temperatura que está circulando o ar dentro do equipamento, e serve para dar o comando no controlador, indicando ao controlador que já pode fazer degelo. Então eu vou explicar um de cada vez. Em via de regra, toda cervejeira trabalha com dois sensores. Um vai preso ao gabinete, no centro do gabinete, ou em um lugar estratégico, depende aí do fabricante, tá? Vou te dar um exemplo, a Gelopar traz esse sensor preso lá no micromotor, próximo ao micromotor do evaporador, né? Já a Metal Frio, por exemplo, fica no meio do gabinete, então depende do fabricante. Esse sensor, ele vai indicar para o sistema qual a temperatura que está trabalhando. Tranquilo? Sensor preto. O outro sensor é o sensor cinza ou sensor branco. Aqui eu tenho alguns sensores, né? Cada sensor, independente da cor, ele faz a mesma função. O sensor cinza, ele geralmente fica preso ao evaporador ou ao tubo separador de líquido. A função do sensor cinza é dizer para o sistema se pode ou não fazer degelo ou se deve interromper o degelo antes do tempo designado. Explico. Se esse controlador tiver programado para fazer degelo a cada 6 horas, quando ele alcançar o tempo, ele vai perguntar para esse cara, vai perguntar, sensor, qual a sua temperatura? Se esse sensor que está lá no evaporador disser que está próximo a 0 grau, por exemplo, ele vai entender que ele pode fazer degelo porque lá existe formação de gelo. Se esse cara responde que está, por exemplo, 10, 15 graus, ele não vai fazer o degelo. Por quê? Porque ele vai entender que não tem gelo, então não há necessidade. Então ele funciona também como um dispositivo de segurança. Geralmente usa-se duas cores, não é uma regra absoluta, mas os grandes fabricantes usam-se duas cores. Por que usa duas cores? O preto é para você colocar no meio do gabinete e mandar sinal da temperatura que está ali, de circulação do ar. E o cinza vai medir a temperatura do evaporador. Basicamente é isso. Qual é a faixa que trabalha um sensor desse? Em via de regra, a cervejeira trabalha com 10K. Isso quer dizer o seguinte, a uma temperatura ambiente de 25 graus, ele vai trabalhar, a uma temperatura ambiente de 25 graus, ele vai trabalhar aproximadamente com 10K. Se você quer saber como faz esse teste, tem um vídeo no canal que fala sobre isso, como fazer o teste do sensor, para saber se está bom ou se está ruim. Beleza? Então, acho que por hoje é isso. Para que serve? Um, para mostrar a temperatura do que está no equipamento e o outro para mostrar a temperatura do degelo. Os dois são de suma importância e se um der defeito, você vai ter um problema na sua cervejeira. Geralmente, o que acontece quando ele estraga? Se esse estraga, a temperatura se eleva muito. Se esse estraga, dá bloqueio no evaporador. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa um like aí para ajudar a galera. Se você achou interessante, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo aí, porque a gente tem que disseminar o conhecimento. Só ensina o que sabe, meu querido, aquele que tem certeza do que sabe. Qualquer dúvida, é só nos chamar, estamos aqui para ajudar. Um grande abraço e até a próxima.